Muito boa noite a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é domingo, dia 18 de maio de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento semanal da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Bom, vamos iniciar então aqui a análise de como foi a semana dos dias 12 a 16, né? Referente à nossa carteira, que por sinal, né, teve um grande impacto em função da queda do Banco do Brasil, que nós vamos ver logo na sequência. Bom, iniciando aqui com o índice Bovespa, ele fechou a semana com uma alta de 1,96%, cotado a 139.187 pontos. Então ele rompeu aqui o topo histórico, né? Foi essa região aqui. E está buscando novos alvos, né? Acredito que tem potencial de chegar aqui aos 140 mil pontos nessa semana. E aí, a partir disso, a gente fica monitorando, né? Para ver o que se sucede aí. Porque essas regiões de números redondos, né? 120, 130, 140, costuma ser naturalmente uma zona de suporte e resistência. Então, pode ser que o índice encontre, né, alguma dificuldade para romper essa região logo de cara, né? A tendência é de alta. Se a gente olhar aqui no gráfico semanal, é a sexta semana consecutiva de alta no índice, tá? A média móvel de 9 períodos, essa linha em azul, está virada para cima, né? Então, a tendência no índice segue de alta, tá? Bom, analisando os ativos da carteira do canal, começando aqui com o Banco do Brasil, né? Com esse baita candle de queda, né? Na semana, então, o Banco do Brasil caiu 13,07%, cotado a R$ 25,67, sendo que ele saiu no início da semana da região dos R$ 29,50, né? Então foi uma queda aí de quase R$ 4,00, né? Em apenas uma semana. Essa queda aqui, pelo que eu estava olhando no histórico, se não for a maior queda, foi uma das maiores quedas desde o início da pandemia, tá? É uma queda bem significativa, né? Em função dos dados ruins referentes ao primeiro trimestre de 2025 que o Banco do Brasil divulgou na quinta-feira à noite, tá? Inadimplência em alta, lucro em queda, né, de 20% na comparação com o primeiro trimestre de 2024. Então, realmente, dados ruins aí, com perspectiva de manutenção desses dados aí ao longo do ano, né? Então, com essa queda, me parece que o Banco do Brasil vai entrar em um ciclo de baixa antes de se estabilizar, tá? Eu não acho que o Banco do Brasil vai voltar para essa região aqui dos R$ 29, R$ 30 no curto prazo, tá? Se acontecer, vai ser mais para o final do ano. Então, realmente, agora a gente tem que raciocinar bem aqui para ver como operar, né, essa situação aqui no Banco do Brasil. A média móvel de 9 períodos virou para baixo, né, indicando realmente uma tendência de queda. Meu preço médio está em R$ 26,51. Então, os preços caíram para baixo, né, do meu preço médio de compra. Então, a minha ideia no momento, né, é ir monitorando a situação, né, e de repente no mês que vem, agora em junho, se os preços estiverem abaixo do meu preço médio de compra, a minha ideia é comprar, tá, mais ações do Banco do Brasil para diminuir esse preço médio aqui. Apesar da situação ruim, né, dessa queda toda, o Banco do Brasil, mais cedo ou mais tarde, vai se recuperar dessa situação, né? Então, na verdade, isso aqui, se a gente parar para olhar analisar de uma forma mais fria, essa situação trata-se de uma oportunidade de comprar ações do Banco do Brasil a um preço mais barato, né? Para quem pensa no longo prazo, isso aqui é uma oportunidade, né? Bom, seguindo adiante aqui, né, com Banrisul.
Banrisul encerrou a semana em alta de 4,23%, cotado a R$ 12,58. Foi a quinta semana consecutiva de alta aqui no Banrisul, né? A média móvel de 9 períodos virado para cima. O preço médio está em R$ 10,37. Houve o rompimento dessa região aqui, né, dos R$ 12. Então, o próximo alvo que eu enxergo aqui em Banrisul é essa região aqui dos R$ 13,80, mais ou menos, entre os R$ 13,50 e os R$ 14, né? Seria a próxima região que Banrisul poderia ir antes de encontrar uma região de resistência. Então, tem potencial de mais altas aqui para o Banrisul, tá? O Banrisul divulgou os dados essa semana e os dados foram positivos, né? Com o aumento do lucro líquido, né, em relação ao primeiro trimestre de 2024, na ordem de quase 30% aí de aumento, né? Então, e outros dados também positivos do banco. Bradesco. Bradesco encerrou a semana em alta de 1,85%, cotado a R$ 15,40. Bradesco também, se a gente olhar aqui no gráfico, esse candle vermelho aqui foi uma semana de alta também, porque ele abriu com um gap, né, de alta. Então, se a gente olhar no histórico aqui, 3, 4, 5... É a sexta semana consecutiva de alta aqui em Bradesco também. Ele rompeu uma região de resistência, né, que foi essa região aqui, dos R$ 15. E agora a próxima região de resistência é a região dos R$ 15,50. E é justamente onde o preço veio testar, né, a região nessa semana. Tem esse topo anterior aqui em 15,50, né? E se a gente olhar aqui mais para trás, realmente é a última região de resistência, né? Então, olhando aqui no gráfico semanal, tem essa região aqui, né, que justamente é o valor patrimonial por ação atualmente. Pode ser que o banco encontre uma certa dificuldade de romper essa região de uma forma imediata, né? Isso pode dar uma recuada um pouco, até o pessoal que vai realizar os lucros, né? Toda essa valorização que teve na ação ao longo das últimas semanas, então é natural que os investidores, né, façam de repente alguma venda aí para colocar no bolso todo esse ganho acumulado, né? Isso pode puxar os preços um pouquinho para baixo antes de ter uma nova pernada de alta, tá? A tendência é de alta no papel, né? A média móvel de 9 períodos virado para cima, porém os preços estão bem esticados, né? A cotação, aqui o preço de fechamento, está bem distante da média móvel de 9 períodos. Isso também abre a possibilidade de uma correção, né? Antes de buscar novas altas, tá? E o preço médio aqui em Bradesco está em R$ 11,37. Seguindo aqui, Banco BMG. Encerrou a semana com uma queda de 0,26%, cotado a R$ 3,79, enquanto que o meu preço médio está em R$ 3,85. Durante a semana ele chegou a subir mais, tá? Chegou perto dos R$ 4,00, mas aí entrou uma força vendedora e puxou os preços para baixo novamente. Porém, se a gente olhar a média móvel de 9 períodos, ela está virada para cima, né? Indicando ainda uma tendência de alta no papel, tá? Existe aí regiões de resistência aqui nesse topo e aqui nessa região também, né? Nessas regiões. Então, por isso que não houve o rompimento imediato aqui dessa região dos R$ 4,00. Tomara que os preços se segurem na região da média móvel de 9 períodos e os preços possam novamente, né, ir testar essa região dos R$ 4,00 e quem sabe romper lá para cima, né? O Banco BMG divulgou os dados também do primeiro trimestre desse ano e os dados foram positivos, no meu entendimento. Então, acredito que a tendência é que os preços se valorizem, né, ao longo das próximas semanas. O que dificulta talvez um pouco essa valorização de forma mais imediata, né, é que o banco já vem numa pernada de alta, né, ao longo dos últimos meses, principalmente aí em 2024, né? Então, ela está relativamente distante aqui da média móvel de 200 períodos, né? Então, pode ser que o preço ainda oscile nessa região por mais um período, até essa média de 200 períodos subir mais um pouco, né, antes
do banco voltar a subir. E o Banco ABC, então, foi a nossa compra que nós fizemos nesse mês, né? Ela fechou a semana com uma alta de 6,20%, cotada a R$ 21,93. Rompeu as máximas anteriores, né? Se romper de fato essa região, próximo alvo, que seria a região de resistência, essa região aqui dos 22,80, mais ou menos 22,70, né? Que foi esse topo aqui anterior. Tá? A média móvel de 9 períodos está virada para cima, indicando uma tendência de alta, né, no curto prazo. Então, realmente, o Banco ABC está performando também positivamente, né? O Banco ABC também divulgou os resultados também recentemente, dados também, no meu entendimento, positivos, né? Que podem fazer com que os preços subam nas próximas semanas, tá? Vamos seguir acompanhando. Meu preço médio está em 21,64, né? Estou com um pequeno lucro aqui nessa operação. Analisando os ativos, então, na nossa planilha de controle, tá? Considerando o fechamento do pregão da sexta-feira, estou com prejuízo, então, né, em função da queda enorme que nós tivemos em Banco do Brasil, né? Uma queda de mais de 12% na sexta-feira. Então, estou com prejuízo aqui de 3,16% em Banco do Brasil. Tá? Por outro lado, eu estou com um lucro de 21,31% em Banrisul, 35,44% em Bradesco, pequeno prejuízo de 1,56% no Banco BMG e um lucro de 1,34% no Banco ABC Brasil. No geral, estou com um lucro de 2,39%, que me dá um lucro de R$ 89,35. Tá? Isso considerando apenas a variação, né, entre o preço de fechamento e o preço médio de compra. O desempenho da carteira como um todo foi bastante afetado em função da queda aqui do Banco do Brasil, tendo em vista que é a minha maior posição na carteira, né? 50% do valor da carteira do canal está em Banco do Brasil, né? Então, realmente, isso acaba afetando, tá? Mas, ao longo do tempo, né, nos próximos meses, eu vou rebalancear melhor aqui essa distribuição, né? De forma que os percentuais fiquem melhor distribuídos em cada uma das empresas, para evitar que quando uma empresa aí, né, tem uma queda significativa como a que ocorreu nessa semana, não afete tanto a carteira como um todo, tá? Porém, isso é o que eu acho interessante, né? Considerando os proventos recebidos por cada um dos papéis, tá? Eu vou ter daí a rentabilidade, que ela leva em consideração, né? O valor da valorização ou do prejuízo, né? Das operações, mais os proventos recebidos. Então, como eu já recebi bastante proventos do Banco do Brasil, nesse mais de um ano que eu estou com essa posição em aberto, né? Eu ainda estou com uma rentabilidade positiva em Banco do Brasil de 1,92%. Tá? Banrisul, estou tendo uma rentabilidade de 23,96%. Bradesco, rentabilidade de 35,73%. 0,65% em Banco BMG e 1,34% aqui em Banco ABC Brasil, que é o mesmo percentual do lucro da operação, né? Porque eu não recebi nenhum pagamento de proventos ainda do Banco ABC Brasil. Então, no geral, estou tendo uma rentabilidade de 6,20% na carteira, tá? Me dá, em valores, R$ 231,36. Tá? E justamente se a gente somar aqui, ó, os proventos mais o lucro da carteira, né, dá os 231,36. Olhando aqui no extrato, né, nessa semana, no dia 16, eu recebi R$ 2,52 de dividendos, tá, do Banrisul. Como eu tenho 29 ações, tá? Cada ação me rendeu em torno de 8 centavos e meio, mais ou menos, que me deu esses R$ 2,52. Eu já contabilizei aqui, né, para fins do cálculo da rentabilidade. Tá? Fazendo então o fechamento da semana, nessa semana então, considerando, né, o fechamento da sexta-feira,
a carteira teve uma desvalorização de R$ 319,95, tá? Dá uma queda de 7,72% na comparação com a semana anterior. Nessa mesma semana, o Ibovespa subiu 1,96%. Então, nessa semana, né, nós tivemos uma diferença negativa aí em relação ao índice, né, de 9,68%. Tá? Foi a pior semana de desempenho da carteira, né? E também foi a pior relação entre a carteira e o Ibovespa, né? Em função dessa queda ocasionada aí em Banco do Brasil, né? Que puxou o desempenho da nossa carteira para baixo, tá? Mas vamos manter a calma, a tranquilidade. Ao longo dos próximos meses, eu tenho certeza que o Banco do Brasil vai reverter esses dados ruins, né? E ali na frente a gente vai passar a ter novamente uma valorização da nossa carteira. Então, a gente havia tido, né, na semana anterior um recorde de patrimônio, né, de R$ 4.100 e agora caímos para baixo, né, da região aqui dos 3.800. Vamos ver quanto tempo vai levar a carteira a retomar essa região dos R$ 4.100, né, que a gente havia alcançado anteriormente. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Eu agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.